Primeiro, como introdução, é porque o Walter ele já insistiu sobre o fato que eu ia ter uma abordagem científica e não religiosa. E vamos tentar entender exatamente o que vai acontecer, então. Qual o nosso método, o conteúdo, o que nós vamos realmente abordar, não é mesmo? Nós vamos tentar delimitar um pouco a matéria, digamos. Uns tempos atrás, aliás, até pouco tempo atrás, até mais ou menos assim, uns 4 anos atrás, eu não tinha percepção clara do que era ideologia de gênero, do que era esse movimento, o feminismo de gênero. O Walter até falou muito bem, para início de conversa, tem feminismo e feminismo. Então, o feminismo chamado de equidade, então o feminismo de primeira geração, aquele que conquistou a igualdade legal, institucional da mulher, né? Basta dizer que até pouco tempo atrás a mulher não votava, por exemplo, não é mesmo? E não tinha plena capacidade jurídica, não podia contratar sem a anuência do marido. Então, é lógico que esse feminismo, nós poderíamos chamar ele de clássico, talvez, ninguém vai contestar a principiologia desse feminismo. Quer dizer, foi uma coisa salutar, digamos. Agora, o feminismo de gênero é outra coisa, é um fenômeno que vem, mesmo assim, que se apresenta como uma espécie de enxerto sobre o feminismo clássico, e com o plano de, a prazo, acabar a se sufocar a cepa primeira e matar o feminismo clássico, você está entendendo? Então, são dois fenômenos bem distintos. Não deveria chamar de feminismo. Deveria ter outro nome para qualificar isso. Deveria ter outro conceito. Tá. Mas o que eu estava falando é que, até pouco tempo atrás, eu não tinha essa percepção de um fenômeno político, um projeto globalista. Você quer saber? Eu devo confessar para vocês, tá, gente? Eu venho da esquerda. Então eu tenho uma certa... eu tenho até muita tolerância em relação a todas essas ideias. E eu via o fenômeno gay, LGBT, tudo aquilo, isso me incomodava um pouco, especialmente no espaço acadêmico, sinceramente. É uma ideologia sufocante, ela tolhe o direito de ensinar, de aprender, não é mesmo? Ela é francamente incompatível com a excelência acadêmica, porque ela não te deixa a liberdade para você se expressar. Então, isso me incomodava no meio acadêmico. Mas afinal, você sabe como que você toca a sua vida, você cuida da sua família, você cuida dos seus negócios e pronto, e a coisa passa um pouco batida, você não dá muita atenção. Tá? E aí, em 2012, de repente, eu me deparo com aquela história de kit gay. Tá? Eu não sei se vocês lembram disso. E, de repente, houve uma tentativa pelo MEC de introduzir vídeos. É um momento em que eu caí na real, que eu falei, uau, então isso está invadindo o espaço institucional, não é uma questão como de liberdade individual, que você fala assim, não, mas cada um é livre de fazer o que ele quiser no seu canto, não é? Porque o país democrático, o Estado, ele admite um espaço de liberdade individual, então você não quer se meter. Até então eu pensava dessa forma. Aí eu me dou conta que isso está invadindo o espaço institucional, notadamente educacional. E foi um choque. Foi um choque. Isso acontece em 2012.
Eu lembro daquelas conversas que você tem em casa, não é, tomando café com a família. Dizer, mas, meu Deus, eu não quero isso para os meus netos, não é possível. E aí eu comecei a pesquisar. Eu fui lá na internet, eu comecei a pesquisar, eu puxei um vídeo que para mim foi realmente o alarme, o choque. Assim, eu fiquei de boca aberta, eu quase me dá um desmaio. Que eu vejo uma comissão do MEC, não é bem comissão, é audiência pública. E aí, então, todo mundo... Tinha um alto funcionário do MEC, se eu lembro bem, ele tinha nome de Lázaro, me parece que é isso. E aí, então, ele estava recebendo contribuições, como se fala, da sociedade civil organizada, são as ONGs, na realidade. E aí, então, e todo mundo dando suas contribuições, não é? E tudo isso. É daí, é desse tipo de audiência que sai a política educacional. É daí, então, que saem os programas, os rumos que a escola vai tomar, não é mesmo? E aí, de repente, eu vejo um sujeito lá. Eu não sei se é homem, mulher, não sei, sinceramente, gente, eu não sei nem definir. Mas ele levanta, ele toma a palavra e ele parecia mais um homem vestido de mulher, qualquer coisa assim. Ele toma a palavra e ele se apresenta como representante de uma associação de travestis, qualquer coisa assim. E ele... No pronunciamento dele, ele, em determinada hora, do nada, ele fala, não, porque a sociedade é preconceituosa, etc. Mas se forem ser objetivo, eu devo dizer que as minhas melhores professoras, fala ele, foram prostitutas. Fala, uau, o que estou escutando? Então, aí eu penso, mas não é possível. Então, eu sou professor. A vida toda, eu levei minha profissão a sério. O Walter sabe, o Olivar foram meus alunos. Eu fiz questão de ser um bom professor, caramba. E aí, então, eu me deparo, de repente, com um vídeo que me passa a impressão que do MEC trabalhando com, vamos dizer, com travestis e como então, com orientação pedagógica da zona. O que está acontecendo? Está me trazendo prostituta, travesti, tudo isso para discutir programa escolar. Entendeu? Então, é chocante. Literalmente chocante. Aí eu comecei a ir atrás do conhecimento, a tentar me informar sobre esse fenômeno. Né? E naquela época eu estava envolvido com projetos, eu tenho uma consultoria de negócios internacionais trazendo investimentos estrangeiros, estava envolvido com um projeto grande. E eu não passo 2 anos, realmente assim, foi só em 2014 que eu consegui realmente me libertar disso e aprofundar o estudo. Tá? E aí eu contei com a colaboração de professores americanos, alemães, franceses, que já estão vivendo esse fenômeno há mais tempo. Eles já tiveram tempo de pensar no assunto, não é mesmo? Então, já tem toda uma teorização. Então, eu fui trocando ideias com eles. Tá. Bom, no total, né, quer dizer, se trata de um projeto globalista. Para resumir, nós vamos desenvolver isso durante o curso, mas para resumir a ideia, é uma ideologia basicamente incubada no plano interno norte-americano, não é mesmo? E revezada pelos políticos de Washington para o plano da ONU, e, a partir da ONU, irradiada pelo mundo afora. Notadamente, a partir daquela máquina de proteção dos direitos humanos. Quer dizer, agora, direitos humanos pode parecer uma coisa bonita, beleza, mas aí você se apropria de um termo e você sequestra o termo, não é mesmo? E você dá um sentido novo. Então, no plano da educação, porque é uma parte que me interessou muito como professor, né? Isso é basicamente irradiado pela Unesco. A Unesco, que é o braço da ONU
para assuntos de ciência e educação, não é mesmo? Então, o projeto é enfiado goela abaixo dos sistemas educacionais do mundo pela Unesco. E se vocês querem saber, aqui no Brasil está chegando de cheio para a escola através da Base Nacional Curricular Comum agora. Quer dizer, é outro assunto que estou estudando agora. O eixo de transmissão é essa base curricular. Então, outro assunto que estou estudando agora, até o fim do ano, acho que eu terei as ideias sistematizadas sobre isso. Aí, se vocês me fizerem a honra de me convidar para mais um curso sobre isso, que é importante, viu, gente? A minha palestra não vai pegar um rumo pensamento religioso, não vou fazer isso, mas deixa alertar vocês, se imagino que talvez a maioria de vocês são cristãos, tudo bem, mas mesmo não sendo cristão, essa base curricular, como todas as bases curriculares comuns do mundo afora, o Brasil não é um exemplo isolado. Isso vem da Unesco, e você tem uma base curricular na França, outra base curricular nos Estados Unidos, no Canadá, está entendendo? É o mesmo conteúdo. Então, você está... E isso daí, eu estou pesando minhas palavras, eu sei muito bem o que estou falando, porque estou descobrindo tudo isso agora. Vocês estão num fenômeno de descristianização do Ocidente. Tá? É exatamente isso, exatamente isso. Então, essa base ela é incompatível com os postulados cristãos sobre a natureza humana, com a maneira cristã de se relacionar com a vida, com o mundo, com a morte, é absolutamente incompatível. Então, eu penso que uma geração torneada nesses valores, o pai cristão não vai mais reconhecer a meio percurso do ensino fundamental. Você está entendendo? Então, são coisas assim meio sérias. Isso fica para outro curso, então. Mas, continuando minha introdução, para tentar delimitar bem o assunto. Nesse estudo que eu fiz, como acabo de insinuar, então, você nota realmente um fenômeno de descristianização do Ocidente. É óbvio, realmente muito óbvio. Em todos os campos, não apenas no campo escolar. Então, por exemplo, outro dia eu estava pegando um debate. Hoje é mágico, você puxa tudo na internet, não é? YouTube, você pega todos os debates. Então, eu estava pegando um debate daquele cientista inglês, Richard Dawkins, que é o expoente máximo do que se chama hoje o neoateísmo, não é? Então, e ele estava debatendo com um bispo da igreja anglicana. Era hiper interessante, porque você tinha esse confronto de novo, aquele debate clássico entre evolucionismo e criacionismo, não é? Então, um debate assim bem rico, do ponto de vista intelectual. E aí, então, o bispo explicando que que nós fomos criados à imagem de Deus, então nós vamos nos espelhar numa coisa superior, espelhar em Deus, não é? Beleza? E o outro darwinista, o Dawkins, explicando que não é bem assim, que a gente vem do macaco, não é? Então, e explicando os comportamentos humanos, desculpando certos comportamentos, justificando certos comportamentos por atavismo, não é? Nós herdamos isso de épocas anteriores da evolução e tudo isso. Bom, no total, o bispo estava mandando se espelhar em Deus e o outro estava mandando se espelhar no macaco. Então, de repente, não é bom negócio você trocar Deus por um macaco, não é? Então, não é por nada que a gente está virando um bando de animais, então, não é mesmo?
E aí, então, ia esse debate. E o que eu estava notando, porque é o ponto no qual eu quero chegar. Aqui eu vou falar para os cristãos, e depois eu vou decepcionar um pouco os cristãos, porque eu vou falar que eu não vou continuar nesse tipo de raciocínio. Tá? Mas é só introdutório. O que estava notando é que esse Dawkins, o neo-ateísta em questão, ele falava com raiva de Deus. É muito interessante. Eu tenho um irmão, gente, que se diz ateu. Então, ele é um diplomata, fez carreira na diplomacia, representava a Bélgica, não é? Basicamente nos países muçulmanos, e agora aposentou, tem muito tempo, agora você tem Skype, né? Tem aquela tecnologia, então ele não para de chamar, porque, não é mesmo? Aí estamos conversando. E ele se diz ateu, mas é um homem muito culto, conversa extremamente agradável, então o papo vai, papo vem, não é mesmo? Mas o que eu noto nele é que ele se diz ateu, mas ele não tem raiva de ninguém, ele é sereno, ele pronto, não acredita em Deus, fica por isso. Aquele Dawkins, não. Ele quer agredir, você está entendendo? É engraçado. Ele está falando, ele está desenvolvendo uma espécie de discurso de ódio contra Deus. Eu falei, mas se você não acredita em Deus, rapaz, porque como que você está odiando uma coisa que você acha que não existe? É impossível. É contraditório. Concordam? Então, aí te deixa a pulga atrás da orelha. Você fala, não, então não é possível, você não é ateu. Tem alguém falando pela sua boca, não é você. E esse alguém sabe que Deus existe, apenas ele odeia a Deus, mas sabe que existe, mas você não pode odiar um nada. É impossível, não é mesmo? É. E aí, então, e quando eu continuo com esse raciocínio, eu me embrenho no estudo do fenômeno nas escolas. Lá nos Estados Unidos é mais fácil você fazer esse balanço, porque já faz mais tempo que estão se debatendo com esse problema, não é? Então, você está muito bem documentado, digamos. Né? E aí, o que você nota também é essa tentativa, sempre de tirar Deus da escola. É isso que tem em jogo. É isso que tem em jogo. Se pegar nos Estados Unidos, por exemplo, 1963, se não me engano, aí vem um grupo, um feminista, uma tal de Madeleine Murray O'Hair. Bom, tudo bem, tanto faz. Mas ela entra com uma ação na justiça para tirar a oração da escola. Então, ela implica que na escola pública você não pode ter oração e tudo aquilo, não é? Então, pronto. E a coisa vai até a Corte Suprema e retira, então, proíbe a oração nas escolas públicas. Isso acontece em 1963, você faz as contas, 50 anos depois, o resultado não me parece bom. Aparentemente, querer ser bom sem Deus não funciona muito bem, pelo que está acontecendo hoje, não é? Mas é sempre essa tentativa de tirar Deus da jogada. Né? E aqui no Brasil também, viu, gente? Estamos no início da caminhada. Se vocês olham para os Estados Unidos, vocês sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. Né? Com certeza. Você escuta o discurso de um John Willis da vida, diz, o que ele sempre fala? Olha bem aqui. Não, mas o Estado laico. Não tem essa conversa sempre do Estado laico. Gente, o Estado laico é outra coisa. Essa turma organiza sempre a confusão terminológica, a confusão conceptual. Eles estão organizando a confusão entre o Estado laico e o ateísmo de Estado. Isso é outra coisa. Né? Ateísmo de Estado, vocês tinham isso lá na União Soviética, vocês vão ter isso ainda na China. Então, eles optam por barrar qualquer influência religiosa na vida pública. É isso que é o ateísmo de Estado. Né? A laicidade é outra coisa, gente, completamente distinta. Né? Então, a laicidade é um conceito, primeiro, que ele é um pouco complexo, porque ele evolui no tempo, no espaço, o que foi na Espanha não é o que foi na França, e tudo aquilo, não é?
Então, ele é um conceito moldado pelas relações de forças. Ele é evolutivo, evidentemente, não é mesmo? Mas, para resumir o conceito de laicidade, porque eu estou dando uma digressão aqui para voltar para ao meu raciocínio, para resumir esse conceito de laicidade, isso nasce, basicamente, a semente disso, o germe desse conceito, ele nasce nas guerras de religião, lá na Europa, que assolaram a Europa no fim da Idade Média, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, não é? Então, vocês tinham cristãos de um lado, protestantes de um lado, e católico do outro, e judeu no meio, todo mundo se massacrando alegremente, assim, tinha que parar com isso. E aí, então, que nasce essa noção de laicidade, onde você tem que se entender sobre um princípio que seja aceitável para todo mundo, sem referência mística. Um princípio, então, de convivência baseado na funcionalidade social, apenas isso, está entendendo? Então, o Estado laico é aquele Estado que vem e fala assim, gente, não precisa mais brigar, não, você não precisa mais fazer justiça com as próprias mãos, você não precisa mais impor o respeito com as próprias mãos, porque chegou o Estado laico, confessionalmente neutro, equidistante, que vai impor o respeito de todas as religiões, de todos os credos filosóficos. É isso o Estado laico. É para incluir todo mundo, não é para excluir ninguém. Você está entendendo? É o contrário, então, do que se faz agora aqui no Brasil, com a laicidade na escola. É para acolher todas as tendências religiosas e credos filosóficos e não colocar uma de lado. Você está entendendo? Aqui, então, é uma ferramenta ateísta, é para tirar tudo, só o ateísmo e o resto não tirar de fora, não é mesmo? O Estado laico, você quer saber, gente? Você chega em casa e vocês estão com vontade de tomar uma vitamina. Aí você pega o liquidificador e você colocar leite e açúcar e fruta e você bate tudo aquilo e você tem uma vitamina gostosa. Mas o liquidificador em si, ele não tem sabor. Ele não toma posição. Ele só bate as frutas que você manda bater e pronto. Você está entendendo? Então, o Estado laico é um pouco isso. É um receptáculo de todos os aportes filosóficos, religiosos. Ele bate isso, faz a vitamina. E ele é equidistante, ele não toma posição. A Constituição é prova disso. A Constituição, o que ela faz? Ela nasce de uma Constituinte, não é? Então, o processo eleitoral subjacente a essa Constituinte não consulta marcianos neutros, não. Ele consulta brasileiros, ateus, religiosos, cristãos, agnósticos, beleza. E todo esse povo, ele elege quem promete vocalizar suas aspirações na arena legal, laica. E disso nasce a Constituição. E, obviamente, a fé faz parte da síntese. Você está entendendo? Então, esse negócio de manipular o discurso, os conceitos, é próprio dessa ideologia. E ela pega um conceito bonito, bacana, não é? Então, e ela deforma e faz uma arma política disso. Tá. Bom, eu me embarquei num discurso um pouco comprido para voltar ao meu raciocínio, mas acho que é bom, às vezes, colocar as ideias no lugar. Tá? Então, eu estava acompanhando esse fenômeno nas escolas, lá nos Estados Unidos, não é? E eu via toda hora, mas porque não pode orar, que não pode, religião não pode ir na escola, que não sei o quê. É uma política sistemática. O povo está embirrando com Deus.
E aí você pensa assim, mas, caramba, quem é então que Deus está incomodando tanto na escola? Que coisa esquisita, não é mesmo? Quem é que está querendo forçar a entrada, então? Por que tem que tirar Deus desse ambiente? Deus está barrando quem? Se começar a pensar assim, uai, mas se o problema é Deus, mas que diabo então será a solução? Não é mesmo? E aí eu vejo nas minhas leituras que toda esses autores, então esses ideólogos de gênero, não é? Nós vamos falar deles daqui a pouco. Quase todos eles se referem a um tal de Saul Alinsky. Vou até anotar aqui. Que parece ser um guru, o guru máximo deles, que todos se referem a ele. Ah, porque o Saul Alinsky falou, é porque não sei o quê, não é? Tá. Dá para ver, gente? Quem quiser pesquisar na internet, não é? Será que dá para ler isso? Não dá para ler não, né? Dá? Dá? Ok. Então, esse Saul Alinsky, como estou falando, ele parece ser o guru máximo disso. Parece que ele é como se fosse ele a matriz de raciocínio, está entendendo? E aí, então, eu falei, ué, deixa eu ver quem é esse bicho. Aí eu pesquiso lá o livro dele, e na hora que eu abro o livro, é um livro que chama Rules for Radicals, regras para os radicais. Ele não é exatamente um teórico, um ideólogo, ele é um prático, ele produziu uma espécie de cartilha do militante, pronto, seria isso. E aí, então, eu abro o livro, e todo livro tem uma dedicatória, evidentemente, não é? E eu leio a dedicatória, mas não é que esse homem dedica o livro dele a Lúcifer. Falei, uau! Não, sensacional! Formidável! Não, é formidável. Você leva um choque, evidentemente. Né? Quer dizer, durante 2 anos você estuda uma coisa que não entende, tudo isso, paf, né? Bom, eu estou contando essa história para vocês, e se vocês são cristãos, agora eu vou dar uma ducha fria para vocês. Eu não vou me embrenhar para esse lado, eu não vou para esse lado. Você está entendendo? Eu não vou para esse lado. Quem vai saber fazer isso é seu pastor, o padre, e tudo isso são mais qualificados. Eu sou professor, então eu tenho uma formação científica, não é mesmo? Então eu me senti chamado a partir para o campo científico. Tá? No meu discurso, a matéria explica a matéria sem ajuda divina. Você está entendendo? Então, no meu discurso, um fenômeno sociológico, ele é explicado por causas sociológicas. Um fenômeno biológico, então eu vou atrás de causas químicas, físicas, matemáticas, o que você quiser. Tá? Então o mundo material explica o mundo material. Vocês estão entendendo? Aí depois, vocês levam isso para casa, vocês fazem o que vocês bem entender com isso. Mas minha missão é essa. Legal? Deu para entender, então, gente? Então, a gente vai se situar bem. Eu não vou fazer referências bíblicas e tudo aquilo. Inclusive, eu não saberia fazer, tá bom? Eu não me formei para isso. A gente não possui o saber universal, isso é besteira, não é mesmo? Tem que dividir um pouco as tarefas. Né? Então, o que escolhi para mim é isso, é a ciência. Né? De forma, gente, que nas aulas eu sou pagão, pronto. Então, se vocês encontram comigo lá no boteco, a gente vai conversar outra. Mas nas aulas eu sou pagão, tá bom? Seria bom até vocês também serem um pouco pagãos, se você quer saber. Então, é bom você entrar aqui na sala de aula, você deixa deixa o coração lá fora, você só entra com o cérebro. Né? Você é uma máquina de pensar numa sala de aula, não é? É bom você deixar o
Os hormônios lá no corredor, você só entra com os neurônios, pronto. Aí você trabalhar bem em cima disso. E aí, então, lá na saída, você recupera o coração, mas, quem sabe, instruído por uma razão um pouco mais refinada, não é? É isso a função de uma aula. Tá bom, gente? Tá.